Olá pessoal, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto à Viva aqui da Comunidade da Graça de São Mateus. Estamos aí no mês de janeiro, espero que você tenha assistido aí as ministrações de dezembro, que as 7 igrejas do Apocalipse, né? Tenho certeza que tem feito aí diferença na sua vida, que você tenha aprendido, então não deixe de compartilhar, viu? Já se inscreva no canal, curte essa mensagem e compartilha. Porque eu tenho certeza aí que no final das 7 igrejas você vai estar super abençoado e você já vai estar aí dominando o assunto, viu? Pessoal, ainda nesse mês de janeiro a gente não está com a nossa live de oração, mas deixe seu pedido de oração aqui no chat para que a gente possa aí estar intercedendo. Então a gente está nessa pausa, mas em fevereiro voltamos com tudo com a nossa live de oração. Então se você ainda não segue o Instagram da igreja, vai lá, @CG São Mateus, já segue lá para que quando a gente sempre entra depois do culto a vivo. Então a gente fica aqui no YouTube, terminou o culto a vivo, a gente corre lá para a nossa live de oração. Então você é super convidado, tem sido uma bênção. No ano passado a gente recebeu muitas mensagens e o pessoal ali firme e forte orando com a gente. Então você é o nosso convidado, viu? E é isso, gente, vamos continuar com as nossas mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então vamos agora ao nosso momento de louvor e adoração, para que depois você fique aí com mais uma ministração. Até mais! Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e
Olá, queridos, graça e paz. Foram abençoados com louvor? Certamente que sim, né? Hoje é o nosso primeiro culto do mês, é o nosso culto de ceia. Então, antes de você ouvir a palavra, já vá preparando o seu cálice e o seu pãozinho para nós cearmos juntos no final do culto. Espero você no final do culto, beleza? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje, nesta noite de quarta-feira, eu mais uma vez recebo o privilégio do nosso Senhor para vir aqui nesta noite testemunhar o que o Senhor tem para mim e para você. Como sempre, né? E eu sempre digo, eu recebo primeiro. E assim que eu recebo, eu quero, junto com vocês, receber do Senhor uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria e uma palavra que venha engrandecer ainda mais a nossa caminhada com o nosso Senhor. Amém? Eu quero, antes de iniciar aqui a mensagem, orar junto com vocês, pedir a Deus a direção, para que Ele venha conduzir através do Teu Espírito Santo e que venha me usar para poder trazer esta mensagem a você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser ministrada e que o Senhor venha a usar, Senhor, a minha vida para trazer a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Eu peço a Tua bênção e que nós venhamos a ser, Senhor, agraciados pela Tua mensagem e que esta mensagem venha nos fortalecer, que esta mensagem venha trazer um ânimo novo para a nossa caminhada e que nós possamos, Senhor, estar mais próximos de Ti, que é isso o que o Senhor tem falado nas igrejas conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu não vou levar nenhum tema para esta mensagem, porque como nós estamos vendo, né, a cada mensagem deste mês, dessas semanas, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Estamos sendo levados à mensagem das igrejas aonde o Senhor revela a João para nossas vidas, para aquele tempo e para este tempo. Então nós falamos das igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje especificamente o Senhor me trouxe a revelar a igreja de Tiatira. Então eu quero, junto com vocês, trazer esta revelação do Espírito Santo, aonde trouxe a João a respeito das coisas que iam acontecer, ou melhor, que estão acontecendo. Então, a carta à igreja de Tiatira é direcionada exatamente àquele que vem para destruir, aquele que quer destruir a sua igreja. Então, Satanás estava presente e ativo naquela região da Ásia, quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. E ele tinha sinagogas em Esmirna, em Filadélfia, e um trono em Pérgamo. Então, ele também era muito ativo, né? Então, em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava também as pessoas a conhecerem as profundezas de Satanás. E para servir a Deus no ambiente de influência do diabo, o discípulo do Senhor, ele teria que lutar e confiar muito em Deus, como hoje nós lutamos e confiamos no Senhor. E esta confiança, com certeza, e nós cremos assim, que a promessa do Senhor de nós sermos vencedores, confiando no Senhor, nós iremos receber do Senhor a vitória. E ao anjo da igreja em Tiatira, quem é o anjo da igreja em Tiatira que trouxe a revelação? O próprio Jesus. E nós vamos abrir aqui já o texto de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 29, e nós vamos ler, e eu anotei alguns pontos, e nós vamos passar por versículos a versículos, e eu vou questionar ou passar para vocês o que eu anotei, o que eu entendi, e o que veio de direção do Espírito Santo.
Então a cidade de Tiatira, ela estava situada entre Pérgamo e Sardes. Atualmente ela se chamava Aksar, ou conhecida hoje como Castelo Branco, entre a redondeza da Turquia. A cidade de Tiatira era conhecida por uma tinta usada em tecidos, e além dessas tintas ou de roupas e artigos de cerâmica e bronze, ela era muito influenciada no comércio, esta cidade. E ela tinha muitos elogios, esta cidade, mas também era severamente repreendida através do Espírito Santo. Havia em Tiatira alguns grupos organizados de artesãos profissionais, semelhantes às nossas associações de hoje, como sindicatos e profissionais, né? Mas com eles também existia influências pagãs entre essas associações. E como outras cidades da época, Tiatira teve também templos e santuários religiosos, incluindo templos de falsos deuses, como Apolo, Tirânios, Artêmios e uma deusa chamada Diana pelos romanos, e um santuário como oráculo em sábio. E a importância da figura feminina também na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado ainda mais o trabalho naquele lugar. E uma dessas influências se chamava Jezabel. Nós vamos falar um pouco dessa Jezabel. É a mulher que seduzia os discípulos do Senhor e incentivava eles à idolatria e à prostituição. Então eu quero ver junto com vocês e provar que a promessa do Senhor para os seus discípulos, para mim e para você, é o privilégio de reinar com Ele sobre os nossos inimigos. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Então abrindo com você o texto de Apocalipse 2, a partir do versículo 18, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é onde fala sobre o Filho de Deus. E logo no versículo 18 aqui eu quero ler com você, que diz assim, olha: ao anjo da igreja em Tiatira. Quem é o anjo da igreja? Jesus. Escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então essa expressão aparece somente em Apocalipse, o Filho de Deus. E é comum também no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aos servos fiéis são descritos também. Eu e você, como servos fiéis, nós somos descritos também como os filhos de Deus. E a expressão, obviamente, se refere a Cristo. E também no versículo 18 diz que os olhos como chama de fogo. Jesus tem os olhos poderosos e penetrantes. Pés semelhante ao bronze polido. Ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. O segundo ponto que eu anotei aqui com vocês, que está no versículo 19, que diz assim, olha: conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então o que o Senhor está dizendo aqui para você? Olha, Ele conhece, está elogiando as qualidades daquela igreja de Tiatira, porque os irmãos daquela época, pelas obras, pelo serviço, e as últimas obras também, que eram mais numerosas que as primeiras. Então a igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar,
ela se tornou cada vez mais ativa ao serviço do Senhor. E a fé que agrada a Deus é uma fé ativa, é uma igreja ativa, que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, pois Deus nos criou para as boas obras. Este é o segundo ponto. Dentro desse segundo ponto, quais são as obras? Primeiro, amor. É o princípio fundamental na vida do cristão. Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. E Jesus continua vendo essas qualidades hoje nas igrejas, atualmente nas igrejas. Outra boa obra é a fé. Então, junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostravam a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Também Jesus, elogiando aquela época, as obras também eram de perseverança. Então, o bom solo produz fruto com perseverança. É uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Então, irmãos, a tribulação, muitas vezes, produz perseverança. Isso está escrito em Romanos 5, 3 e 4. Esses foram os dois pontos. No terceiro ponto, eu vou ler o versículo aqui 20, que diz assim: olha, no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, ou você tolera uma influência daquela época, né? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e comem alimentos sacrificados aos ídolos. Então Jesus viu também os problemas daquela igreja que perseverava. Jesus viu os problemas da igreja em Tiatira e ele fez uma crítica severa, que é de tolerância de pessoas que venham a influenciar e desviar a nossa fé. E hoje, muitas vezes, nós estamos sendo bombardeados por muitas pessoas que se dizem profetas, que se dizem conhecedor da palavra, que se dizem conhecedor do futuro, mas que não conhecem aquele que criou, aquele que é do início, do meio e do fim. Então, o problema principal da igreja em Tiatira, e talvez a de hoje também, é uma atitude tolerante em relação aos falsos profetas, como naquela época era a falsa profetisa, que se chamava Jezabel. Ela teve influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. Por isso que nós precisamos buscar, por isso que nós precisamos do conhecimento, por isso que nós precisamos do relacionamento, para que nenhuma influência do mal venha atrapalhar a nossa caminhada e a nossa vitória com o Senhor. Amém? E ela fazia o que? Ela agia. Era uma pessoa constante, seduzindo aqueles cristãos com as práticas de idolatria e prostituição. E a preocupação de hoje é a mesma. Muitas pessoas se idolatrando, muitas pessoas se prostituindo. E pasme, irmãos, dentro das igrejas. Ela também incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Uma prática condenada e que representa a comunhão com os demônios. O problema da igreja foi a sua tolerância. O problema da igreja, muitas vezes, é a intolerância, é tolerar essas coisas que não agradam ao coração de Deus, e nós sabemos que isso não agrada ao coração do Senhor. O povo de Deus deve repreender e rejeitar esses falsos mestres. Isso está escrito lá em Efésios 5:11. Depois você abra lá e confirme. O quarto ponto também, Jesus fala sobre o arrependimento. No versículo 21 diz: olha,
dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E eu digo para você, se você está por algum caminho que você sabe que não está agradando ao Senhor, você tem tempo. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou dando tempo para você se arrepender, como Ele deu tempo para ela se arrepender. Então Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para que Jezabel se arrepender, mas ela não quis. E no versículo 22 aqui diz, olha, por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então no versículo 22, esta não é uma cama de prostituição, de levar a uma cama para adoecer. Jesus está dizendo, esta não é uma cama de prostituição, mas é uma cama de doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e os seus cúmplices a se deitarem numa cama de tribulação. Por falta de quê? De reconhecer que Deus é o único Deus em nossas vidas. Então, o Senhor é um Deus longânimo e paciente. Ele está aguardando a nossa decisão, a sua decisão. E no versículo 23 também, ainda falando sobre desse quarto ponto de arrependimento, aqui no versículo 23 diz, olha, matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profecia, mas a palavra filho, muitas vezes e frequentemente, se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou exemplo de alguém. Qual é o exemplo que você está seguindo? Qual é o Senhor que a igreja está seguindo? Nós precisamos ficar atentos a isso, para não receber essa colocação aqui de repreensão na nossa vida. Então os filhos de Jezabel são aqueles que seguem os ensinamentos e praticam o mal. E se não se arrependerem, o Senhor está dizendo, Jesus mataria os malfeitores. E no quinto ponto aqui, Jesus dá um tempo, é longânimo, e Ele encoraja aos cristãos lá em Tiatira, como Ele está encorajando a mim e a você também, a não ir para esse caminho, a seguir o seu caminho, que é um caminho de bênção, de vitória e de eternidade. O quinto ponto, o Senhor fala em encorajar aos cristãos em Tiatira. E no versículo 24 e 25, que eu vou ler para vocês, que diz assim, olha, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, aos profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então agora Jesus está encorajando aos outros, os discípulos fiéis, que não aceitaram a doutrina dela, e não participaram do conhecimento das coisas profundas de Satanás, mas sim, as pessoas que buscam as profundezas e ensinamentos do Senhor. Então manter a pureza no meio da influência negativa, irmãos, em Tiatira e sob a pressão de falsos ensinamentos, como o de Jezabel, já seria muito difícil, muito difícil. Jesus não vai exigir mais do que isso de nós. Ele não permite que os seus servos sejam tentados além das suas forças. E você com a sua força, o Senhor ainda diz aqui, e eu anotei aqui no sexto ponto, nós suportando
todas essas tribulações, nós seremos vencedores. E foi esta promessa que Ele nos colocou aqui, que aqueles que forem seus discípulos vão ter o privilégio de reinar sobre os seus inimigos. Então o sexto ponto aqui, ele fala sobre os que vencer, ao vencedor. E no versículo 26 diz que aquele que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então o vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. O vencedor, novamente, ele se destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrenta tribulações. Nós conhecemos um Senhor que cuida, que guarda, que está à frente a todo momento em nossa vida. Ele nos dá também autoridade. Olha só o versículo 26 e 27. Além de termos autoridade sobre as nações, Ele as governará. Eu e você, nós governaremos com o cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. O que ele está dizendo aqui? Ele está nos dando autoridade. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos daquele tempo e deste mundo. Mas os vencedores vão dominar sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Glória a Deus! Jesus daria naquele tempo e neste tempo, e continua dando aos fiéis o privilégio de participarem deste reino messiânico. Então busque o Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai continuar cumprindo suas promessas, e levar você a reinar com Ele, juntos à eternidade. Ele também nos diz aqui em Apocalipse 22, no versículo 16, e eu anotei aqui, eu quero ler para vocês, que diz assim, olha: eu mesmo, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente de Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Então, meus irmãos, qual a maior recompensa para o vencedor? De que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus. E como os outros irmãos também disseram nas suas cartas, o Senhor está dizendo para você: olha, quem tem ouvidos, ouça. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos parar, precisamos sentar, precisamos meditar, precisamos estar juntos com os irmãos da igreja para nos fortalecermos, porque o Senhor está dizendo a todo momento: quem tem ouvidos, ouça. Como nas outras cartas, Jesus encerra com este apelo aos ouvintes. Então Ele está dizendo aqui para mim e para você, meus irmãos, guarde isso no seu coração: preste atenção. É isto que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você: preste muita atenção. E eu quero concluir aqui com você esta mensagem dizendo assim: olha, Jesus está vendo tudo, e Ele faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis dele. Para os que insistem em servir ao diabo, Ele promete tribulação e morte. Olha só, para aqueles que insistem em servir as coisas que não agradam o seu coração, e você sabe, Ele promete tribulação e morte. E para os discípulos dele, para mim e para você, Ele promete o dia da sua presença e o privilégio de reinar com Ele sobre todos os seus inimigos. É isso que o Senhor me trouxe aqui para falar com vocês.
Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até mais. Amém. Queridos, estou de volta. E aí, foram abençoados com a palavra poderosa que Deus trouxe ao seu coração. Eu creio que você vai receber cura, libertação, será instruído com a palavra do Senhor. Vamos então para a nossa ceia, vamos participar da mesa do Senhor. Antes de comermos o pão e beber o cálice, eu quero ler aqui a instrução do apóstolo Paulo, que nos ensina como devemos participar da ceia. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler aqui o versículo 23 na parte B. Vamos lá? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós vamos participar aqui da ceia, da mesa do Senhor. Nós temos aqui o pão e o cálice, o suco de uva. O pão, queridos, fala do corpo de Cristo, Verdadeiramente Jesus, na obra da cruz, levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando comemos do pão, quando comemos do corpo de Cristo, pela fé, nós podemos receber cura e libertação das nossas enfermidades. O cálice fala do sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, pela fé, quando eu participo da ceia, quando eu bebo do sangue de Jesus, os meus pecados, eu estou declarando que os meus pecados foram perdoados, que hoje eu sou uma nova criatura, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ceia para nós é um memorial daquilo que Jesus fez na obra da cruz, por nós. Então nesta noite devemos nos alegrar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós, pela sua igreja, pelos seus filhos. Amém? Vamos consagrar o pão, consagrar o cálice e participar da mesa do Senhor. Pai querido, obrigado por ter enviado Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. Nós consagramos o pão, consagramos o cálice e lembramos nesta noite daquilo que Jesus Cristo realizou por nós na obra da cruz. E ao comer do pão e beber do cálice, nós recebemos cura para todas as nossas enfermidades. Declaramos que Jesus levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Ao beber do cálice, Senhor, nós declaramos que estamos perdoados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que todos os nossos pecados recebemos perdão para todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Coma do pão, beba do cálice junto com a sua família. Vamos fazer isto? Maravilha? Comeu do pão, bebeu do cálice. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Não perca nenhuma dessas quartas-feiras, Todas as quartas nós vamos ter aí essa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cada semana você será ministrado por um homem de Deus, por um pastor aqui da Comunidade da Graça de São Mateus, e será uma grande bênção para a sua vida. Continue firme aí, dezembro e janeiro, e será uma grande bênção para você. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tchau, querido irmão. Tchau, tchau. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, teu amor que não falha,
sangue